Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem delicado, mas extremamente importante. Um acometimento raro e progressivo que atinge principalmente bebês e crianças pequenas. Eu sou Rodrigo Gurgel e é com imensa alegria que estamos juntos aqui. Cada episódio dessa primeira temporada é um encontro com histórias reais, desafios superados e aprendizados que nos inspiram. Queremos saber de você. Como foi perceber aquela dor mais do que um incômodo? Como foi encontrar o diagnóstico e principalmente como tem sido o caminho para se sentir bem melhor? Manda sua história para cá, porque saúde também é sobre partilha. E hoje, mais do que nunca, a TV Aparecida abre as portas para cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, da sua fé. Manda sua história para a gente. Conta como foi tudo isso, porque nós queremos saber, nós queremos contar, nós queremos mostrar que você também é exemplo. Pode mandar pelo WhatsApp 12 997074730 com a hashtag Você Bem Melhor, ou então, de uma forma mais tradicional, através de uma cartinha, pela Caixa Postal 41, CEP 12.570-970, em Aparecida, São Paulo. O Instagram é o Instagram da emissora, @TV Aparecida, ou diretamente para mim, pelo meu Instagram, @dr.rodrigogurgel. E agora, nós vamos receber então o nosso convidado, que tem uma história incrível. O pai, Denis Martins, a mãe, Priscila Andreucci, e o Eduardo Andreucci, que é o Dudu Martins. Vamos lá, papai? Só que nesse momento eu vou estar só aqui com o Denis. Prazer receber. Prazer. Obrigado por você trazer essa história pra gente, compartilhar, tá? Só tô recebendo o Denis nesse momento, porque o Eduardo tá no momento só dele com a mamãe. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Você vai conhecer o Eduardo, né? Ver como ele é lindo, como ele é forte, como ele supera tudo, né? Por enquanto nós vamos estar aqui com o Denis, que vai começar a compartilhar essa história com a gente. Denis, pode ficar à vontade, a casa é sua, é um bate-papo mesmo, tá? Sobre essa história incrível que está sendo superada e que será, né? Sim. Denis, conta pra gente como é que começou. Dudu nasceu quando? Vamos lá, Dudu nasceu em dezembro de 2023. Sim. Um bebê super esperado, super querido, a gente sempre quis, né, ter Isso. o Dudu. E assim, foi tudo muito tranquilo, né, para engravidar, durante a gravidez, foi tudo, realmente a gente foi fazendo todos os exames, tudo certinho. Sim. E aí ele nasceu tudo certo também, tudo tranquilo. Ali entre o quarto e o quinto mês de vida dele, que a gente começou a notar alguns sinais. Sim. E esses sinais foram... Ele começou a ficar um pouco mais molinho do que uma criança típica, né? Do que uma criança... Esse molinho era o quê? Cabeça, membros? Como é que vocês pegavam? Como é que era isso? Quando a gente pega realmente no colo, você sente que ele é mais molinho. Sim. Eu até descobri uma palavra que eu não conhecia, que é a hipotonia, né? Isso. O que é hipotonia? Eu não sabia, que é a falta de tônus muscular, isso, né? Tá mais molinho, a musculatura mais mole do que o habitual. O pescoço dele, ele não ficava muito tempo sustentado, o pescoço era sempre mais molinho, sempre caía para frente ou caía para os lados. Ele tinha muita dificuldade de levantar os dois braços simultaneamente, então ele fazia muita força para levantar um e o outro não levantava direito. Isso. Não rolava, então na fase de rolar, né, algumas etapas dos marcos motores não conseguia rolar. Ele nunca conseguiu, por exemplo, ficar naquela posição da esfinge. Sim, né, de que ficar coloca, de bruço, né? Fica de bruço e levanta e consegue ficar, apoiar as mãozinhas no chão e levantar o pescoço. Os pediatras pedem para fazer aquele momentinho que chama tummy time, né? O tempinho que ele fica ali, para quem tá em casa. Exato. O tummy time é um momento do bebê, quando ele está no desenvolvimento, a gente coloca ele de barriguinha no chão, né? Com a mãozinha assim, para ele começar a suspender a cabecinha e sustentar. E ele não sustentava, vocês faziam esse momento? A gente tentava sempre, e aí a gente começou a questionar, né? Por que será que ele não faz? O que está acontecendo ali, que ele não está conseguindo ter... Por volta de quantos meses? 4, 5? Do quarto para o quinto mês, certo. Mais ou menos. E aí a gente passava com 2 pediatras na época, ambos falaram, não, cada criança tem um tempo, né? Continua estimulando bastante e tal. Certo. Aí foi pro quinto mês, continuava. E teve até alguns episódios que a gente foi vendo que ele foi meio que piorando. Vocês, nesse momento, vocês
procuravam se aprofundar? Porque é normal, eu falo que é perigoso, mas é normal, né? A gente ir para a internet procurar, né? Porque a internet fala que uma feridinha é a perda de um membro, às vezes acontece isso, né? Exato. Então, assim, é normal. Poxa, tenho dois pediatras estão falando a mesma coisa, cada um, realmente, não está errado, cada um tem o seu tema, mas vocês chegaram a se aprofundar, pesquisar, como é que foi isso? A gente tentou, a gente pesquisava tudo, mas a gente nunca imaginava que poderia ser algo tão diferente, né? Tão raro, assim. Então a gente começou a pesquisar e a gente encontrava 1000 coisas, né? Que nem você falou, uma coisinha simples e uma coisa muito difícil de acontecer. Sim. Mas a gente tentava. Mas assim, ao mesmo tempo que as pessoas falavam pra gente, estimula mais. Mas não tava indo, né? Não tava fluindo. E o estímulo normal daquilo que vocês precisavam, esperavam e eram orientados. Tinha até uma brincadeira que eu sempre fiz com ele. Eu jogava sempre uma fraldinha no rosto dele e ele já tirava de rápido, né? Sim. Aí no 5º mês ele começou a ir mais devagarzinho, até que no 6º mês, assim, a fralda ficava no rosto dele e ele não tirava. Eu falei pra minha esposa, Pri, tem alguma coisa acontecendo ali, porque não é normal, não é comum isso, né? Sim. E assim, o que mais me doía era o rostinho dele. Ele me olhava com uma cara tipo, papai, não consigo, sabe? Eu quero fazer. Mas não dava. Daí ele tentava e não ia. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo, precisa saber o que é. E aí a gente tinha uma amiga na época, a Vitória, que é uma fisioterapeuta. Sim. E ela falou, posso fazer uma avaliação no Dudu, né? Saber o que de repente se ele tá tudo certo ou não e tal. É porque tem criancinhas que às vezes pode estar em uma posição só e às vezes dá uma compressãozinha do nervo, né? Tem sempre essa avaliação. Aí ela foi fazer uma avaliação, eu não lembro exatamente os números, mas assim, a avaliação ia até de 0 a 64. Quanto mais próximo de 64, melhor, quanto mais próximo do 0, pior. Perfeito. Ele pontuou 8, 9. Então tava bem baixo. E aí você... Aí ela que ligou o alerta máximo, porque ela falou assim, gente, vocês têm que ir num neuropediatra urgente. Só que ela foi sem filtro, ela foi, E falou, Jesus. E vocês assustaram. Nossa, na hora. Perfeito, nós vamos na hora. já. Pessoal, vou pedir só para o Denis interromper aqui, antes deles irem para o neuropediatra, tá? No próximo bloco, você vai conhecer o Dudu, ele já está aqui, já está pronto, já fez aquele momentinho com a mamãe, já vai chegar, você vai saber quem é o Dudu. Estamos de volta com Você Bem Melhor, programa que dá ouvidos a quem precisa falar, que é você de casa, e que traz histórias de superação impressionantes, inspiradoras e que você vai se identificar. Você Bem Melhor, a gente precisa ouvir o que você tem para falar, então fala com a gente, manda um recadinho aqui, nosso contato é pelo WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor, pela caixa postal 41 CEP 12.570-970 em Aparecida, São Paulo, ou pelo Instagram, pode entrar pelo Instagram da emissora, @TV Aparecida, ou pelo meu Instagram, @dr.rodrigogurgel, que está aqui na tela, vai me acompanhando. A gente vai ter sempre novidades. Você manda para mim também as suas dúvidas que a gente vai encaminhar para a nossa produção para ficar tudo certo. A gente quer ouvir você. E finalmente, né, depois do primeiro bloco, agora a gente vai receber e conhecer o Dudu com a mamãe, Priscila Andreucci, né? Priscila, prazer, obrigado pela presença de vocês. Viu? Esse é o esperado Dudu, né? O Dudu tá aqui com a gente hoje para contar a história dele. Tão pequenininho, mas já tão forte, né? E tão cheio de esperança, de superação, né? E com um probleminha que vai ser resolvido com certeza, mamãe. Fica à vontade, a casa é nossa. Obrigada. Nós vamos fazer uma conversa sobre o que está acontecendo aqui, né? Com o Dudu. Né? A gente terminou o primeiro bloco, né? Com o Denis, né? Que a gente tem filho, né? A gente deixa de ser o Denis e a Priscila e é o papai e a mamãe do Dudu. Né? Então eu terminei de fazer o primeiro bloco com o papai, falando, e o Denis falou que vocês, né, tiveram ali as percepções, né? De como o Dudu não sustentava a cabecinha, como estava difícil. E ele falou que aprendeu até o nome hipotonia, né? Muscular, que é o músculo mais sem tônus, mais sem força, mais molinho. Vocês tiveram uma ajuda maravilhosa, eu sempre ressalto isso aqui no programa, que é a ajuda de uma fisioterapeuta, né? E eu falo sempre isso, né?
profissionais que fazem o seu trabalho com amor e bem feito, né? Eles contribuem para algo, né? Eles não ficam querendo entrar no ramo do outro para falar que tem importância. Ele sabe fazer o seu trabalho com importância. E quando é feito, chega a esse momento de ajudar quem precisa. E ela mandou procurar, né? Orientou lá a procurar um neuropediatra. E aí, me conta como é que foi toda essa história. Primeiro foi um susto, né? A gente conhecer e depois ainda pesquisar no Google sobre hipotonia. Isso. E tudo parecia que se encaixava, a gente ainda não sabia qual era o diagnóstico. Mas na mesma semana que a gente teve essa sessão com ela, ela plantou essa sementinha da dúvida. Sim. E a gente foi atrás. E na mesma semana, a gente foi atrás de uma neuropediatra. E é uma especialidade bem difícil, assim, de conseguir uma consulta. Porque são poucos médicos que atuam nessa especialidade. Sim. E, por sorte, a gente conseguiu uma consulta na mesma semana. Nossa. E numa cidade bem próxima da nossa, né? Então, a gente mora em Taubaté, a consulta ia ser em São José. Caminhos abertos já desde o início, né? Exatamente. Encontrou a fisioterapeuta certa, que deu a dica certa, achou uma especialidade difícil, bem rápido. Bem rápido, né? Exatamente. Acho que foi iluminação mesmo ali. As pessoas falam que né, a gente deu sorte e tal, mas pra mim é Deus demais. É isso aí. E tudo que começa certo, né, termina certo. Exato. Né? E aí vocês foram nele, né? E aí como é que ele fez esse acolhimento? Ele avaliou, fez a avaliação? Como é que foi isso? Isso, foi a doutora Juliana. Doutora Juliana. Isso. Ela fez a parte de análise clínica do Dudu. Avaliação, isso, tudo nessa direitinho. análise clínica, ela já viu que tinha algo diferente. E nessa análise ela fazia o quê? Ela via os movimentos dele? Ela via os movimentos, os reflexos. O martelinho, né? Dava um martelinho. Aquele martelinho famosinho, né? Para ver reflexo. Isso. Tanto no joelho quanto na parte do braço também. E alguns testes, né? Às vezes pegar no colo, ele desabava. Até assim, quando você pega uma criança, né? Ela sempre força para não cair, né? O Dudu não, ele desaba. E ela fez todos esses testes e viu e virou pra gente, olha, o Dudu tem alguma coisa e a gente vai descobrir o que é. Sim. Né? Isso dá uma força absurda, né? Quando você é acolhido por um médico e fala assim, pega na minha mão que a gente vai resolver. Exatamente. Né? A gente estava querendo acreditar que seria, sei lá, falta de vitamina ou algo do tipo. Alguma coisa... Mas ela já falou... Ela já abriu várias possibilidades. Pediu o exame. Pediu vários exames de sangue, né? Clínicos, pediu imagens também. E o principal é o teste genético. Sim. Que ela conseguiu pra gente na segunda semana, assim. Na semana seguinte a gente voltou para São José para colher o teste genético. E assim, é uma pergunta mais de ordem pessoal, né? Porque assim, seja qual for a nossa profissão, quando a gente tem que se colocar como o ser humano e não o profissional, tudo muda, né? Eu acho que quando um arquiteto ele tem que ficar na mão de outro arquiteto, é totalmente diferente, como eu, médico, tendo que ficar como um paciente, é totalmente diferente. Vocês, aí assim, como pais, né? Como é que vocês começaram a lidar com toda essa peregrinação, toda essa... A volta dessa primeira consulta... A primeira consulta foi... A gente voltou desabou, chorando, né? na Dutra. Nós três no carro ali, a gente não sabia direito no que pensar, o que fazer. E ela já falou, ó, ele tem alguma coisa. É um quarto escuro. O quê? É um quarto escuro. Não é pra onde a gente tá, onde é que tá a saída, a gente não acha porque tá escuro, Eu lembro até que nessa volta da Dutra, foi uma música que eu sempre cantava com o Dudu na barriga, que chama Raridade. E eu coloquei no rádio pra gente escutar. Aí a gente se emocionou muito, mas ao mesmo tempo a música, que é uma música do Anderson Freire, até bem bonita, ela sustentou a gente na mesma hora. Eu falei, não, é um mistério de Deus para você. Então, ela vai dar tudo certo. Calma, e vai, com certeza. Vai sim. E para contribuir com esse diagnóstico aqui do Dudu, que a gente já vai revelar, tá? Nós convidamos a neurologista infantil, Nayana Silva, para poder falar um pouco mais sobre esse assunto,
discorrer um pouco mais. Nayana, muito obrigado pela sua presença, por estar vindo aqui contribuir com a gente com o seu conhecimento, com o seu estudo, com a sua competência, tá? Falar um pouquinho do Dudu, né? Que a gente, quando é criança, a gente sempre fica um pouquinho quebrado, né? Eu tô aqui olhando pro Dudu, caramba, vontade de pegar ele no colo. E, Nayana, fala pra gente, qual é a sua área de atuação? A gente sabe que você é neurologista infantil, onde você atua, como você exerce o seu trabalho? Pode falar pra gente em casa. Muito obrigada, gente, primeiro pela oportunidade de estar aqui, de conhecer a família do Dudu e vocês. Eu sou neurologista infantil, minha formação se deu... O neurologista infantil, ele tem o pré-requisito, né, de ser um pediatra ou um neurologista e depois, então, fazer a formação de neurologia. Sim. Eu fiz minha formação de pediatra em Juiz de Fora, minha formação de neurologia infantil foi no Rio e atualmente eu voltei para minha cidade natal, eu atuo no sul de Minas. Varginha, Campo Belo. Maravilha. Então, o neurologista infantil, ele é basicamente um profissional que ele atua em áreas de avaliação do desenvolvimento infantil e condições que possam alterar esse desenvolvimento, e né? Que é difícil pra caramba de encontrar um neurologista infantil, como eles falaram, né? É uma área bem restrita, né? Até por esse tempo de formação, hoje estima-se que sejam 2.500 no Brasil. Caramba, é muito mas pouco, muito tamanho do Brasil. Concentrado no Sudeste, né? A gente ainda está falando de uma família, como a gente estava conversando nos bastidores, que é do Sudeste, mas ainda assim, de fato, é um profissional escasso, né? Imagina, ela está aqui com o diagnóstico do Dudu nas mãos, né? Ana, pode sentar aqui, fica à vontade, a casa é sua também. A gente vai conversar sobre o caso do Dudu. E agora, nós vamos dar continuidade à história do Dudu. O Dudu, que tem apenas 1 ano e 4 meses, ele está aqui com a gente hoje, falando sobre os sintomas, né, que a família, o papai, a mamãe, né, o Denis e a Priscila perceberam que o Dudu ficava meio molinho, não sustentava muito a cabeça, descobriram uma expressão chamada hipotonia muscular, que é quando o músculo não ganha tônus, não fica fortalecido. Foram bem orientados por profissionais extremamente competentes e procuraram um neuropediatra que deu o diagnóstico. Para isso, nós trouxemos aqui a especialista, neurologista infantil, doutora Nayana Silva, né, que vai revelar qual é o diagnóstico do Dudu e vai explicar para a gente melhor o que está acontecendo com ele. Nayana, está em suas mãos. Então, o diagnóstico do Dudu é o atrofia muscular espinhal, é o AMI, né? Nayana, explica pra gente o que é o AMI, o que é a atrofia muscular espinhal, que tanto assustou, né? E que, graças a Deus, a Priscila e o Denis conseguiram correr atrás. O que significa o AMI, a atrofia muscular espinhal? Então, gente, a atrofia muscular espinhal, também conhecida como amiotrofia muscular espinhal, ela faz parte de um grupo de condições, de um grupo de doenças, né? As doenças neuromusculares, que cursam com sintomas de fraqueza, essa hipotonia, aquele bebê mais molinho, e que no caso da amiotrofia, ela vai acometer a medula. Então, é o segundo neurônio motor. O que é isso? Para que uma informação seja conduzida do cérebro até o músculo, ela precisa percorrer um caminho. No caso da atrofia muscular espinhal, esse segundo neurônio motor, ele progressivamente vai sendo degradado, de forma que essas crianças vão progressivamente tendo sintomas mais graves. Sim. Só que quando a gente fala dessa condição, Rodrigo, a gente fala de um espectro de gravidade. Então, nem toda criança com AMI, ela vai apresentar o mesmo quadro neurológico. Sim. E a gente vai entender por quê. Eu trouxe um desenho esquematizado que eu acho que vai nos ajudar a entender como funciona e depois até falar... Tá aqui no plasma, né? já, Desculpa, gente, do tratamento. Então, o que acontece? Então, se a visibilidade está boa, aqui a gente está vendo 2 siglas, que é a SMN1 e a SMN2. Perfeito. Por que esse neurônio que fica lá na medula, ele é progressivamente degradado? Existe uma proteína que é muito importante para o funcionamento desse neurônio. Sim. Essa proteína, ela se chama SMN. Sim. Essa proteína, ela é, digamos que, feita a partir de uma receita correta do código genético. Tá. Então, o SMN1, ele é um gene que produz essa proteína com eficácia. A gente costuma falar que ele é um trabalhador eficaz. Perfeito. O SMN2, ele é muito parecido com o SMN1, porém ele não trabalha com a mesma eficácia. Entendi. Ele produz 20% de proteína funcional. A criança que tem AMI,
esse gene, o SMN1, ele não está presente. Então, o trabalhador funcional não está presente. Ele não produz a proteína. Ele não produz essa proteína na quantidade que funcional. Precisa. Por quê? Tá. Tanto o SMN1 quanto o SMN2 produz. O SMN1 produz muita. SMN2 só um pouco. Quando a gente nasce, a gente ganha do nosso pai um SMN1 e um SMN2. E da nossa mãe, um SMN1 e um SMN2. Sim. A criança com AME, ela não tem o SMN1. Entendi. O que vai determinar a gravidade dela? Se o trabalhador bom não trabalha 100%, quanto mais trabalhadores menos bons eu tiver, menos grave vai ser o quadro. Ou seja, a criança do tipo 1, que é a mais grave, ela tem uma cópia desse SMN1 e geralmente uma cópia, né, ou 2 cópias do SMN2. Quanto mais SMN2 essa criança tem, mais proteína, ainda que menos funcional ela tem, menos guarda. Isso é visto por um exame genético. Isso que é eles visto fizeram por um exame genético. A pedido do neuropediatra, exatamente. Né? Por quê? Vocês chegaram a fazer o exame genético, fez o diagnóstico, né? Isso é muito importante falarmos, porque na suspeita de AME, o exame indicado é o molecular. A gente não precisa passar por outros exames para o diagnóstico precoce. Na suspeita o exame molecular. Deu ali o positivo, porque é ele que vai me mostrar. Tem o SMN1 ou não tem? E se não tem, quanto de SMN2 tem? Entendi. Então, na verdade, ele tem uma alteraçãozinha genética que não produz essa proteína que faz com que o neurônio dê esse tônus muscular, né? Que, na verdade, que faz com que esse neurônio, essa proteína, ela ajuda na sobrevida do neurônio. Isso. E esse neurônio, ele vai atuar no músculo. No músculo, então, por isso que ele ficava um pouquinho mais molinho. Exatamente. Quais são as características, né, que você pode discorrer para a gente cruzar com algumas que o Dudu teve, né? Ainda existe hoje, mesmo em tratamento, algumas características dele. Então, só para a gente saber o que tem e o que tem. Eu estava vendo, né, a conversa de vocês antes, o que é muito importante a gente entender. Que aquela frase, né, como a gente mesmo estava conversando, que cada criança tem seu tempo, não é exatamente assim, né? A criança, ela tem um tempo para atingir um marco motor específico. E assim como os pais trouxeram, né, que com 8 meses o Dudu ainda não conseguia se sentar. Isso. Hoje o Dudu tem 1 ano e 4 e ele ainda não adquiriu a marcha. O Dudu ainda não anda. Assim, tem o seu tempo, mas existe um limite para aquele tempo. Existe um limite. Né? Uma criança que de repente vai conseguir com 6, a outra com 7, mas já chegou a 9 e já passou do tempo. Exatamente. Então, dentro de marcos cronológicos, a gente pode ter algumas variações, mas existe um marco limite. Sim. Então, hoje, no caso do Dudu, a gente vai conversar que ele já está em tratamento. Isso. De forma que alguns marcos motores ele já conseguiu. Ele está em um tipo dos tratamentos, né? Falaremos sobre isso depois. Mas ele ainda apresenta um atraso. O Dudu ainda não tem a marcha. O Dudu demorou a conseguir sentar-se sozinho. Entendi. Como é que é o tratamento hoje? Que o Dudu está realizando? Isso. Como é que está o tratamento dele para que a gente possa cursar com a forma de tratamento em termos de eficácia? Hoje o Dudu, ele recebe o Nusinercena, que é o Spinraza, né? A forma mais popular que o pessoal conhece. Certo. E ele começou com 8 meses, né? Ele começou 8 meses. Uns 8 meses. Aí ele teve uma dose de ataque, né? Uma dose mais... Durante 1 mês ele tomou 3, aí 30 dias após a 4ª. Então, fechou essas 4 doses iniciais. E agora, a cada 4 meses, a vida inteira dele ele tem que tomar. Certo. Então, e esse é o medicamento hoje que consegue, então, controlar para que ele tenha um desenvolvimento, controlar a doença. E existe algo que faça ele cessar o problema? Tem uma terapia gênica que ela corrige essa falha, né? Igual a doutora estava falando antes, ele não tem o SMN1 ali da apresentação. Essa terapia gênica, ela corrige essa falha dele não ter. Isso. Então, hoje, o medicamento que ele tem, ele é adquirido pelo Sistema Único de Saúde. Isso. E o outro não é oferecido ainda, só para a gente poder entender. Pelo Sistema Único de Saúde ainda não. Não, tem que ser realmente... É um medicamento provavelmente mais caro que deve ser adquirido. É muito caro. Muito caro. Custa em torno de quanto? Cerca de 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões uma dose única. Dose única. Depois nunca mais precisa tomar. Mas é 8 milhões e não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. É algo que serve de alerta para o Sistema Único de Saúde, né? Para que possa dar esse suporte para o Dudu.
né? Para que a gente possa ver ele melhorar de vez e não ficar mais, né, tendo que fazer várias doses de algo para que tenha uma expectativa melhor. E agora nós vamos para uma dica especial para você de casa. Estamos no momento do nosso programa em que você manda suas dúvidas e a gente responde. Tá com alguma dúvida? Tem algum questionamento? Quer saber de alguma coisa? Manda pra gente. No WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag você bem melhor. Ou então, pelo Instagram você também pode mandar @TV Aparecida ou diretamente para mim, @dr.rodrigogurgel. E hoje nós falamos da atrofia muscular espinhal, AME, tipo 1. E já recebemos algumas perguntas. E hoje nós vamos responder aqui neste momento a pergunta que nós recebemos do Domingos da Gama, de Pirassununga, São Paulo. Essa doença pode ser detectada com o teste do pezinho? E para responder, nós vamos aproveitar a nossa competente especialista que esteve conosco, a neuropediatra doutora Nayana, para responder. Nayana, a palavra é sua. Pode, Rodrigo, pode. Essa pergunta é muito importante porque se a gente está falando de uma condição degenerativa e que o diagnóstico precoce garante o tratamento e uma evolução muito melhor, o diagnóstico pós-natal seria aquilo que garantiria esse sucesso do tratamento. Atualmente, no Brasil, esse teste é feito em Minas Gerais, em São Paulo e no Distrito Federal. Não em todos os municípios, mas o teste do pezinho está em fase de ampliação. Certo. Então, quanto mais rápido isso ocorrer, mais cedo nossas crianças serão tratadas. Maravilha! A resposta está aí. Tem algum questionamento? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Lembrando sempre, pode ser pelo WhatsApp 99707 4730 com a hashtag você bem melhor ou então através das redes sociais, @TV Aparecida, ou então diretamente comigo pelo meu Instagram, @dr.rodrigogurgel. Estamos de volta com o Você Bem Melhor, contando hoje a história do Dudu, que é tão pequenininho, mas que já mostra uma força maior do que muita gente grande, né? Nós acabamos de revelar o diagnóstico dele, que é a atrofia muscular espinhal, que é o AME tipo 1. E trouxemos aqui a doutora Nayana, neuropediatra, para explicar, né? E para a gente poder terminar aqui o nosso último bloco, doutora, explica pra gente o medicamento, que a gente já viu que é um medicamento de tratamento definitivo, é bem caro. Como é que o tratamento do medicamento atua hoje no Dudu? A gente tem no plasma ainda no telão a nossa imagem. Vamos lá. Exatamente. Até 2016, a gente não tinha nenhum medicamento que modificava o curso dessa doença progressiva. Até 2016, a gente tinha a reabilitação, que ainda é muito importante. Então, em 2016, chega pra gente o medicamento que atualmente o Dudu faz, que é o nusinercena. E o que ele faz? Ele não altera o código genético para que ele possa produzir espontaneamente essa proteína funcional. Sim. Mas ele vai lá naquele gene, no SMN2, e consegue alterar de forma que ele produza mais proteína funcional. Sim. Enquanto isso, agora foi aprovado, né, em março de 2025, o Zolgensma, né? Ele está no SUS, porém para crianças com uma idade menor que 6 meses. E qual a diferença do mecanismo de atuação dele? Ele, através de um vetor viral, ele consegue inocular para que essa criança passe a produzir o gene SMN1. Perfeito. Então, de uma forma, digamos que até então está como uma dose única, isso talvez ainda seja revisto em algum momento, porém a criança passa de fato a produzir de forma funcional essa proteína. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim como o nusinercena, assim como o Zolgensma, quanto mais precoce for iniciado esse tratamento, Sim. melhor será o prognóstico da criança. Então, a gente ter sinais de alerta para pediatras, para equipes de cuidado, mudam completamente o prognóstico dessa criança. Perfeito. Mas mesmo assim, né, gente? Vamos fazer aqui, por favor, liberem o medicamento, né? Já a gente sabe que é para um tratamento precoce, mas nós temos o Dudu aqui e a gente quer ver o Dudu bem, né? E se a gente pode ver de alguma forma, né?
Então, mamãe e papai do Dudu, que eu não vou falar o nome de vocês, é a mamãe e papai do Dudu. A gente tem um presentinho para vocês levarem, tá? O presentinho que a gente deixa aqui é uma lembrança do nosso programa, é uma lembrança da participação de vocês. E é uma forma de vocês poderem escrever uma nova história com o Dudu, né? Escrever, tirar fotos, né? De algo que hoje existe, que está em tratamento, né? Mas que vai passar, né? A gente tem certeza, começou certo, da forma certa, com as portas abertas, com o caminho iluminado para achar o diagnóstico. E se achou, a gente não tem dúvida nenhuma de que isso vai passar e de que a gente vai, se puder trazer o Dudu aqui para falar, acabou, né? E vai acabar. Eu queria pedir primeiro, Nayana, os seus contatos, para quem quiser entrar em contato, te achar. Eu atualmente estou começando na rede profissional ainda, né? No Instagram profissional. Meu Instagram é nayana.neuropediatra. Ok. E além disso, eu atuo na Clínica Neuro Varginha, em Varginha, Perfeito. Na Clínica Sinapse, em Campo Belo. Perfeito. Espero saber mais sobre a história do Dudu. E Vou vai estar com saber, vocês. e vai dar tudo certo. E do Dudu, pode falar, papai e mamãe, como é que a gente faz para saber mais da história do Dudu, para entender e para acompanhar ele e falar assim, olha lá, eu vi o Dudu no programa e agora o Dudu tá lá curado, não tem mais nada. Legal. A gente tem um Instagram que a gente conta bastante a história do Dudu lá, o dia a dia dele, as terapias todas que ele tem que fazer todos os dias. Sim. Então é @ameodudu. E tem um site também que conta um pouquinho mais da história, que é ameodudu.com.br. Que está sendo mostrado na nossa tela para você aí de casa, tá? Acompanha a história do Dudu, dá uma olhadinha lá, vamos acompanhar isso e vamos ver o Dudu ficar melhor, né? E nós queremos receber a sua história de superação, história que já foi encontrado o diagnóstico e você já está em tratamento para mostrar para todo mundo de casa que é possível sim, que não há um caminho perdido, não há um quarto escuro sem saber onde é a saída. Manda pra gente a sua história através do WhatsApp 12 99707 4730 com a hashtag Você Bem Melhor ou então uma cartinha pela Caixa Postal 41, CEP 12.570-970 em Aparecida, São Paulo. Ou pelo Instagram, @TV Aparecida, ou diretamente comigo, @dr.rodrigogurgel. Bom, é isso. Queremos, mais uma vez, o nosso sofazinho aqui vai estar vago e nós queremos escutar a sua história. Queremos que você tenha certeza que histórias que nós passamos chorando, nós conseguimos contar sorrindo. E queremos ver você bem melhor. Até semana que vem. Um grande abraço. Obrigado pela presença e tchau, tchau.